O trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Você já parou para pensar no que aconteceu com os homens que mudaram o mundo ao lado de Jesus? Eles viveram para espalhar a mensagem do amor, mas pagaram um preço inimaginável. Hoje você vai descobrir como cada um dos 12 discípulos encontrou a morte, de formas tão impactantes que parecem saídas de um filme. Fique comigo até o final, porque a história do último apóstolo vai surpreender você de um jeito que talvez mude sua percepção sobre coragem e fé. Os 12 discípulos de Jesus não eram heróis de histórias fictícias. Eles eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos e até um revolucionário. Apesar de suas falhas e limitações, aceitaram a missão de espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo, mesmo sabendo que isso colocaria suas vidas em risco. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada um deles enfrentou perseguições, prisões e, por fim, mortes que marcaram a história do cristianismo. Neste vídeo, vamos explorar a jornada de cada discípulo até seus momentos finais, mostrando como a fé e a devoção os levaram a enfrentar destinos trágicos. Prepare-se, porque essas histórias são intensas, emocionantes e carregadas de significado. Pedro era um pescador simples, que se tornou a rocha sobre a qual o cristianismo foi construído. Após a ressurreição de Jesus, ele assumiu um papel de liderança crucial, viajando por diferentes regiões para pregar. Em Roma, sua pregação o levou à prisão e, posteriormente, à crucificação. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Seu sacrifício se tornou um símbolo de humildade e dedicação à fé. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a seguir Jesus, demonstrando desde cedo um espírito de curiosidade e coragem. Ele viajou extensivamente para compartilhar a mensagem cristã, chegando à Grécia, onde converteu muitas pessoas. Quando preso, foi condenado à crucificação em uma cruz em forma de X. Amarrado e não pregado, ele sofreu por dias antes de morrer, mas usou seus momentos finais para continuar pregando a mensagem de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, também chamado de Tiago Maior, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando eventos como a Transfiguração. Ele foi o primeiro a ser martirizado, decapitado por ordem do rei Herodes Agripa. Sua execução foi tão impactante que, segundo a tradição, o soldado encarregado de levá-lo à morte ficou tão comovido com sua fé. Ele se converteu ao cristianismo e também foi executado. Tiago se tornou um símbolo de força e devoção. João, o discípulo amado, viveu mais que todos os outros e foi um dos poucos que esteve ao pé da cruz durante a crucificação de Jesus. Apesar de escapar do martírio, João sofreu exílio na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Sua vida foi dedicada a documentar e espalhar a mensagem de amor e esperança de Cristo. Ele morreu de causas naturais, mas após anos de perseguições e sofrimento. Tiago, filho de Alfeu. Pouco se sabe sobre Tiago Menor, mas ele é lembrado como um líder da igreja em Jerusalém. Sua morte foi brutal. Ele foi lançado do alto do templo e, ao sobreviver à queda, foi apedrejado até a morte. Mesmo enfrentando tamanha violência, Tiago é lembrado como um exemplo de firmeza e compromisso com sua fé, nunca abandonando sua missão, mesmo diante da oposição. Filipe foi um evangelizador incansável, pregando em várias regiões, incluindo a Ásia Menor. Em Hierápolis, ele converteu a esposa de um oficial romano, o que o levou à perseguição. Ele foi crucificado de cabeça para baixo e continuou proclamando sua fé até o último momento. Sua coragem diante da morte inspirou muitos a seguirem seus ensinamentos e acreditarem na mensagem de Cristo.
Bartolomeu era conhecido por sua integridade e dedicação. Ele viajou para a Índia e a Armênia para espalhar o cristianismo, enfrentando grandes desafios. Quando capturado, foi esfolado vivo e em seguida decapitado. Seu martírio brutal chocou o mundo da época, mas também inspirou a expansão do cristianismo naquelas regiões, transformando corações e mentes. Tomé, famoso por duvidar da ressurreição até tocar nas feridas de Jesus, se tornou um missionário determinado. Ele levou o evangelho até a Índia, enfrentando hostilidades locais. Foi morto com lanças enquanto orava, mas sua dedicação deixou um legado duradouro na fé cristã indiana, onde até hoje ele é venerado como um dos primeiros evangelizadores. Mateus, o cobrador de impostos, enfrentou o preconceito desde o início, mas se tornou um dos pregadores mais influentes. Ele escreveu o evangelho que leva seu nome e viajou para pregar na Etiópia e na Pérsia. Sua morte ocorreu por apedrejamento ou espada, dependendo do relato, mas sua vida foi marcada por uma transformação completa, de rejeitado a apóstolo fiel. Simão, um ex-revolucionário, canalizou sua paixão para espalhar o cristianismo. Ele pregou na África e na Pérsia, enfrentando resistência em ambas as regiões. Foi martirizado de forma brutal, sendo cerrado ao meio, mas sua dedicação em compartilhar a mensagem de Jesus permaneceu inabalável até o último momento, inspirando gerações futuras. Judas Tadeu era conhecido por sua força de caráter e lealdade. Ele viajou pela Mesopotâmia e Pérsia, onde enfrentou grande oposição. Sua morte, por espancamento com bastões ou machados, reflete a hostilidade que os primeiros cristãos enfrentaram. Judas deixou um legado de coragem e fé em meio à adversidade. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é o nome mais controverso entre os discípulos. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas seu arrependimento o levou a um fim trágico. Consumido pela culpa, tirou sua própria vida. Sua história é um lembrete poderoso das consequências das escolhas e da importância do arrependimento genuíno. A história dos 12 discípulos é muito mais do que uma sequência de mortes trágicas. É um testemunho da força da fé e do impacto de uma mensagem tão poderosa que seus portadores estavam dispostos a morrer por ela. Cada um deles deixou um legado que ainda ecoa mais de 2000 anos depois. E agora eu quero saber, qual dessas histórias mais te impressionou? Deixe nos comentários, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. E de se inscrever para não perder nenhum conteúdo como este. E tem mais, aqui na tela está aparecendo um vídeo incrível que eu preparei com muito carinho para você. Clique agora mesmo e continue essa jornada com a gente. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.